Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante. Como é que transformamos uma montanha de números, que à partida não nos dizem nada, em conhecimento útil? Muitas vezes os dados parecem só ruído. A nossa missão aqui é precisamente essa: encontrar a música, a história que se esconde por trás desse ruído. Olhem só para isto. O que temos aqui são os níveis de colesterol de 30 doentes. Assim, à primeira vista, é só uma confusão de números, não é? Parece completamente caótico. É o que chamamos de dados em bruto, sem ordem, sem um sentido aparente. E é aqui que entra a grande questão, certo? Como é que pegamos neste emaranhado de números e o transformamos em algo que nos ajuda a perceber o que se está a passar e, mais importante, a tomar decisões? A boa notícia é que existe um método para esta aparente loucura. Ok, vamos lá. O primeiro passo é, literalmente, dar uma forma aos dados. A ideia é organizá-los de uma maneira que nos permita começar a ver padrões, a ver a estrutura que está escondida. É a nossa viagem do caos total para alguma clareza. E o processo é, na verdade, bastante lógico. Primeiro, pomos os números por ordem. Assim descobrimos logo o mínimo, 103, e o máximo, 146. A seguir, criamos umas caixas ou intervalos para agrupar os dados. Neste caso, criamos 5 caixas, cada uma com uma largura de 10 números. E por fim, a parte fácil. Contamos quantos números caem dentro de cada caixa. É só isto. E o que obtemos é uma distribuição de frequências. E aqui está o resultado. De repente, aquele caos todo começa a ganhar algum sentido, não acham? Vemos logo que só há um doente com colesterol entre 100 e 110. E a grande maioria, 12 deles, está ali no grupo dos 130 aos 140. A imagem já está muito mais clara. Agora é que a coisa fica interessante. Quando transformamos aquela tabela num gráfico, um histograma, acontece uma espécie de magia. Em vez de números, passamos a ter uma imagem, uma forma. E essa forma conta-nos uma história de uma maneira que os números por si só não conseguem. Cada barra é uma das nossas caixas e a altura diz-nos quantos doentes lá estão. E esta forma diz-nos algo fundamental. A distribuição não é simétrica, não é um sino perfeito. A maior parte dos valores está concentrada do lado direito nos níveis mais altos. Mas há alguns valores mais baixos que esticam o gráfico para a esquerda, criando o que chamamos de cauda. E esta é a nossa primeira grande revelação, que saltou à vista só de olharmos para os dados. Muito bem. Organizar os dados dá-nos a forma, mas muitas vezes queremos um único número que resuma tudo, o valor típico. Para explorarmos isto, vamos mudar de cenário. Deixamos o colesterol por um momento e vamos analisar o caudal do rio Camanducaia. Pois bem, há basicamente 3 maneiras de encontrar este centro. A média, que toda a gente conhece, somar tudo e dividir. A mediana, que é literalmente o valor que fica no meio da fila, depois de tudo ordenado. E a moda, é simplesmente o valor mais popular, o que aparece mais vezes. O curioso é que, para estes dados do rio, os 3 valores são diferentes. E isto diz-nos algo muito importante. Não existe uma única resposta para o que é típico. Cada medida conta uma parte diferente da história. Certo. Mas vamos ser realistas. Muitas vezes, no mundo real, não temos acesso a todos os números um por um. Recebemos apenas um resumo, como um histograma. E agora? Será que ainda conseguimos ter uma ideia do centro dos dados? A resposta é que sim, e com uma precisão impressionante. Vejam bem, à esquerda está a média exata, calculada com todos os dados originais do rio, 11,3. À direita está a média que calculamos usando apenas informação do histograma, 11,7. É muito próximo. Portanto, a grande lição aqui é que mesmo sem ter todos os dados, conseguimos uma excelente aproximação do valor médio. Ok, saber o centro é muito útil, mas não é tudo. Imaginem 2 turmas com a mesma nota média. Numa, todos tiveram notas parecidas. Na outra, foi um caos. Uns tiveram notas ótimas, outros péssimas. A média é a mesma, mas a realidade é completamente diferente. Para percebermos isto, precisamos de medir a dispersão. E para isso, vamos até uma granja de frangos. A ferramenta-chave para isto chama-se desvio padrão. A melhor forma de pensar nisto é como se fosse a distância média de cada ponto de dados em relação ao centro, à média. Se for um número pequeno, quer dizer que está tudo muito juntinho, consistente. Se for um número grande, significa que os dados estão todos espalhados. E no nosso exemplo da granja, com 1000 frangos, chegamos a um desvio padrão de 26,3 gramas. Este número, assim sozinho, pode não parecer muito informativo, mas vamos ver que, quando o juntamos à média, transforma-se numa ferramenta de decisão potentíssima. E é agora que tudo se junta. Este é o objetivo final. Vamos ver como estas ferramentas todas, a forma, o centro, a dispersão, nos levam diretamente a tomar decisões práticas no mundo real. O criador de frangos não está a analisar estes dados por desporto.
Ele usa a estatística para gerir o seu negócio. O que ele faz é ordenar todos os 1000 francos por peso e dividi-los em fatias percentuais, os chamados percentis. Ele separa os 20% mais leves, os 20% mais pesados e os restantes 60% que ficam ali no meio. Isto já permite uma gestão muito mais focada. E isto é um exemplo brilhante do poder da estatística na prática. Usando a média e o desvio padrão, o criador estabelece critérios super precisos. Os francos que estão mais de 2 desvios padrão abaixo da média, 24 deles, recebem cuidados especiais. Os que estão a um desvio e meio acima da média, 79 francos, são os escolhidos para a reprodução. Reparem, são decisões concretas baseadas em números, não em achismos. E este princípio aplica-se a tudo. No teu exemplo, um agricultor usa exatamente a mesma lógica para escolher as 100 ameixas mais pesadas para a sementeira seguinte. A estatística dá-lhe o número mágico, o ponto de corte, 73,1 gramas. É a passagem da observação para a ação concreta. Para terminar, vamos falar de um conceito que eleva tudo isto a outro patamar. E se fosse possível criar uma espécie de régua universal para comparar coisas que, à partida, não têm nada a ver umas com as outras? Essa régua existe e chama-se padronização. É um truque matemático. Para cada ponto de dados, subtraímos a média do grupo e dividimos pelo desvio padrão. Parece um pouco técnico, mas o resultado é espetacular. Olhem só para isto. À esquerda, os dados originais dos frangos, com a sua média e desvio padrão. Mas à direita, depois da padronização, a nova média é 0 e o novo desvio padrão é 1. Exato! Isto acontece sempre, não importa quais eram os números originais, sejam eles pesos de frangos ou preços na bolsa. Portanto, a grande vantagem disto é que a padronização nos dá uma linguagem comum. De repente podemos comparar de forma justa o peso de um frango com o resultado de um exame ou com a temperatura de um motor. Um valor de mais 2 em qualquer dado padronizado significa exatamente a mesma coisa, que aquele ponto está 2 desvios padrão acima da média do seu próprio grupo. É isto que nos permite comparar o incomparável. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Vimos como é possível pegar num caos de números e encontrar padrões, tomar decisões e até criar uma linguagem universal para fazer comparações. A estatística não é só a matemática, é uma ferramenta para descobrir as histórias que o mundo nos quer contar através dos dados. E a pergunta que fica no ar é: que outras histórias incríveis estão por aí, em todo o lado, à espera de serem descobertas?